Olá, irmãos e irmãs, telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Refletiremos hoje, neste momento, sobre o domingo amanhã, o quarto domingo da Páscoa. Nós já tivemos o domingo da ressurreição, o segundo domingo com a comunidade, a formação da comunidade, onde Jesus apareceu ressuscitado no meio dos discípulos, dizendo: a paz esteja com vocês. No terceiro domingo, novamente a comunidade junta e Jesus apareceu no meio deles, dando-lhes força, ceiou junto com eles e não representava fantasma como pensavam. Mas neste domingo a comunidade já está mais segura e os discípulos que já tinham sido enviados com o sopro do Espírito Santo e assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós, nós vamos observar que eles já estavam a caminho. E por isso nós vemos assim, que neste domingo do Bom Pastor, a mística pascal continua. E a comunidade sente-se rica, animada, com a presença de Jesus ressuscitado como o bom pastor. É Ele o bom pastor que dá a vida, doa a sua vida pelas suas ovelhas. E é muito bom nós estarmos juntos, como um rebanho, reunidos ao redor do melhor e verdadeiro pastor e guia, ouvindo a sua palavra e acolhendo sua vida que foi entregue dele para remissão dos nossos pecados, né? Então, assim, ele entregou-se totalmente. E hoje nós vamos observar que nós temos a primeira leitura, segunda leitura, mas no Antigo Testamento é bom referenciar que a palavra pastor e o ofício mesmo de pastor, o serviço de pastor, aparece frequentemente. Nós temos Abel, Moisés, Davi, fizeram bons serviços. Temos os reis no período da monarquia, que nem todos os reis foram bons pastores, nós sabemos disso. E o próprio Deus compara-se ao bom pastor quando ele diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E ele, aqui no Ezequiel, capítulo 34, versículos 15. Na primeira leitura, extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de 8 a 12, Pedro está sendo interrogado no Sinédrio. Quando se fala Sinédrio, lembra-se onde Jesus também foi interrogado. E eles questionam pelo ato de Pedro, já na sua missão, ter feito a cura de um aleijado. E ele responde que curou o aleijado em nome de Jesus Cristo, crucificado por eles e ressuscitado por Deus como verdadeiro e único Salvador, que dá a vida por cada um de nós, cuida de nós. E assim é uma verdadeira catequese. A segunda leitura, que é da primeira carta de João, ele vai afirmar que todos nós pertencemos à divindade, filhos de Deus, porque somos a nossa paternidade é divina. Então, ele tem toda a razão de ser essa divindade, não é mérito nosso, não, mas é dom mesmo de Deus. Então a gente precisa reconhecer. E o Santo Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18, e será proferida assim, a leitura da palavra hoje aqui pela
Luísa Maria Vilar Garcês, é minha neta, protegendo a avó dela que está assim, passou pela cirurgia de catarata, buscando luz para ver melhor. E não é aconselhável ainda muita leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando ver o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. Isso porque se trata de um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e exponho a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho com um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la de novo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Esta é para nós a palavra da salvação. Então, de acordo com o contexto do texto da leitura dessa perícope hoje no capítulo 10, versículo de 11 a 18, nós vamos ver que esta é uma narrativa que trata-se da catequese, prestar bem atenção, sobre a pessoa e a vida de Jesus, conduzir o homem às fontes verdejantes cristalinas, de onde brota a vida em plenitude. Fonte de águas claras, cristalinas. É um texto assim, que nós vamos ver a beleza poética, né? Vamos ver assim essa região de pastoreio, né? de verdejantes, de planícies, de montanhas. E a gente tem assim aquele saudosismo, a gente vai fazendo. Quem não foi, nem todo mundo conhece as terras por onde Jesus passou, mesmo pisando com os pés, mas nós conhecemos através das mídias sociais, de tantas leituras que nós já fizemos, como se estivesse vendo tudo aquilo ali, não é? Então, nós vamos ver que nessa beleza desse texto, dessa poesia, nós precisamos entender que há um questionamento muito forte sobre realmente o que nós fazemos do nosso corpo, da nossa vida. Aí como que é assim? Nós vamos falar de ovelha, mas as ovelhas somos nós. Então, o local onde as ovelhas vivem no campo, transportando para lá, para Galiléia um pouco, que é o tempo mesmo de Jesus. E lá tem um lugar chamado redil, o local onde elas, se fosse gado, nós chamávamos curral, não é assim? Mas as ovelhas a gente chama um redil, onde se reúnem as ovelhas. Então, na porta do redil, ainda hoje, te vê, tem um arco. A gente pode observar, numa pesquisa, pode ver. E esse arco, ele dá passagem às ovelhas de uma por uma, quando elas voltam dos campos, das pastagens, e vão para o repouso da noite. E aí o pastor confere de uma por uma, elas entram e ele deita, senta, ele fica deitado nesse local, ele sela, quer dizer, ele fecha esse local que se chama porta. Por isso que diz, eu sou a porta das ovelhas. É aí ele dizer. E lá ele as protegia, né, de noite também, cuidava, não deixava assaltante, lobos, o inimigo tomar de conta, e elas todos dormiam tranquilo. E a gente vai vendo que esse agasalhar do pastor significa proteger, acolher, depositar confiança, né, delas confiarem neles e fazer esse relacionamento, essa vida de interação entre o pastor e as ovelhas do redil. O que hoje é feito também conosco.
entre o Cristo ressuscitado, que é o pastor por excelência, e nós e os demais pastores. Mas no tempo de Jesus também ainda tem uma observação. Moravam em aldeias. Então, cada aldeia não dava, cada morador ter o seu redil para as suas ovelhas. Eles tinham ovelhas, mas o redil era um único, então elas ficavam misturadas. Ovelhas da família tal, outras da família tal, outras. Então elas ficavam lá, um pastor cada vez era escolhido para selar aquela entrada, ser a porta das ovelhas. E quando era de manhã, é uma coisa muito interessante. Antes delas saírem para os campos, para a pastagem, cada dono do rebanho chegava e o primeiro chamado, elas reconheciam pela voz o seu pastor e ele as conduzia. Conduzia à frente e elas o acompanhavam. Orientava, protegia, amava as ovelhas. É muito interessante a gente observar isso para a gente fazer essa relação da ovelha de 4 pés, o animal, que ele não era criado só para dar alimento, dar o leite ou para fazer a tosquia, para fazer a sopa, também tem toda uma representatividade e significação dentro da evangelização. E o bom pastor, ele faz todo esse percurso, esse cuidado com as ovelhas. Mas nós vamos lembrando também que apareciam inimigos, o mal, o estranho, o pastor falso, que a gente pode chamar hoje, representado através dos lobos, dos mercenários, dos inimigos. Quando esses maus pastores, que não cuidavam bem das ovelhas, viam o lobo, esse povo mercenário ruim, eles fugiam às pressas e deixavam as ovelhas nas garras dos inimigos. Isso é fato. O bom pastor não arredava o pé das suas ovelhas e cuidava delas. O bom pastor vigiava, o bom pastor cuidava. Então, nós vamos agora ver quem são mesmo as ovelhas hoje. Somos nós. Olha a poética que foi falada aí, a poesia, na beleza dessa poesia, dessa vida, o que nós fazemos do nosso corpo, da nossa vida. Nós somos as ovelhas. Quem são os pastores? Por excelência, Cristo, o Papa, os bispos, os padres, as pessoas que têm um serviço na família, na comunidade, no ambiente de trabalho, as pessoas ungidas, as pessoas encaminhadas também para seguir na igreja a missão de Cristo. Então, nós vamos dizer assim, todos nós somos batizados, somos convidados, intimados a seguirmos em missão, sermos os evangelizadores. Então, também somos pastores. E é como, aí vai dizer assim, é um líder também, mas não é um líder que trabalha para aparecer, para ganhar o seu dinheiro, que vai por isso, porque seu nome vai sair lá fora. Ele serve por amor. E nós precisamos ter em mente assim, toda essa caminhada do que é que faz o bom pastor e o que é que ele anuncia. Qual é o momento atual nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, no nosso mundo, no nosso país? Nós estamos vivendo um período que nós sabemos. Então, o bom pastor cuida das suas ovelhas, mesmo no mundo aflitivo, na agonia da dor, da morte, ele cuida, porque tem um outro que vem, que dá uma palavra, que dá um sorriso, tem uma equipe de médicos, de enfermeiros, cuidando nos leitos das pessoas que estão acometidas do vírus, do Covid, com letra minúscula. Vamos escrever quando falar, só lembrando que é para ver se vai fora a pandemia, pandem fora, não é, minha gente? E nós vamos observando assim,
que nós temos maus pastores falsos que também têm outros interesses. Isso é uma questão, cada um estuda, faz, estou aqui provocando, fazendo esse momento assim para nós refletirmos. Nós precisamos também compreender que a palavra pastoral vem disso. Pastoral não é um serviço? Pastoral familiar, pastoral catequética, pastoral do migrante, pastoral carcerária, pastoral da criança, do adolescente, do idoso, pastorais sociais, pastorais. Então, vem desse serviço de pastoreio. Então, quem são? É um padre, sozinho vai ser esse pastor de todo, e ele vai dizer, minhas pastorais, o bispo vai dizer, minha diocese. Não, ele vai dizer, a diocese de tal lugar, de Balsas, de não sei onde. O Papa não vai dizer, o meu pastoreio, não. O mundo, então, o bom pastor, ele vê isso assim, numa visão de multiplicidade, não é? E mesmo dentro dessa multiplicidade, dessa variedade, como aquele rebanho de cada um era misturado, da família tal, da família B, da família C, lá dentro da aldeia, eles tinham os pastores, assim também somos nós. O pastor trabalha por amor, conhece suas ovelhas, é a característica principal. As ovelhas conhecem o pastor pela voz. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja um relacionamento de boas relações, de conhecimento, de tratamento, de condução de vida, de reconhecimento, de gratidão, de carinho, de amizade. E é assim. E nós vamos lembrar que o pastor cuida por amor. E nós estamos no ano dedicado ao ano de São José. E nós, neste domingo, é celebrado o 58º, 58 anos, para dizer assim, de oração pelas vocações. E o Papa, esse ano, estabeleceu o ano de São José com o lema São José, o sonho das vocações. E a vida de São José, dentro das vocações, tem 3 palavras-chave. O sonho, que muitos evangelhos contam como 4 sonhos, descubram. Vamos ler mais aqui, que o Papa Francisco colocou para nós. Serviço, tudo relacionado a José, e fidelidade. Então, façamos orações pelas vocações sacerdotais, sintamo-nos ovelhas amadas, conduzidas pelos pastores, mas, sobretudo, vamos reconhecer, ter gratidão pelos nossos pastores. Religiosos, religiosas, pessoas que conduzem, mas o respeito total também. Isso é que vai gerando essa fidelidade, como diz aqui que São José, o serviço deles na distribuição e orientação dos nossos serviços. Então, agradeçamos a Deus por tudo isso e que Deus abençoe-nos neste 4º domingo e tenhamos uma semana de paz. E a próxima semana nós vamos já também ainda nos campos, nós vamos para as vinhas. E nas vinhas também nós vamos relembrar o pastoreio também, a ligação, a unidade. E eu tenho muita vontade de saber cantar, mas eu falo, não é, gente? Nem todo mundo sabe cantar bem. Mas a gente lembrar, se vocês puderem pesquisar, tem muitas músicas do O Bom Pastor, não é? E tem Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei,
Se 1000 vidas eu tiver, eu te darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Se 1000 vidas eu tiver, eu te darei. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.